começando mais uma aula e nessa aula eu vou apresentar para você alguns comandos complementares. Antes da gente ir para a parte de fórmulas, que começa a ficar um pouco mais complexo, a gente vai ver alguns comandos que serão muito importantes, alguns atalhos que vão te ajudar a facilitar a sua vida quando você estiver mexendo no Excel. Então vamos abrir a nossa planilha do curso aqui, conforme a última aula, e ela está dessa forma aqui. E o primeiro comando que a gente vai aprender é o comando imprimir, tá bom? Então, onde ele fica? Aqui na guia Arquivo, e a gente vem aqui em Imprimir. Então, presta atenção nessa primeira visualização que ele dá aqui. Ele está mostrando que tem uma página de duas e aqui duas páginas de duas, né? Então, ele está dando um documento com duas páginas. E se você prestar atenção, você vai precisar ter uma impressora configurada aqui, tá? Nesse caso, eu deixei o print de PDF porque eu não tenho uma impressora conectada no computador. Então, se eu quisesse imprimir esse documento, ele geraria um PDF. E para gerar PDF, pode ser tanto por aqui, quanto pelo salvar como que a gente já viu, tá bom? Que a gente já viu aqui, ó, você escolhe o formato PDF. O documento vai ficar igual nesse caso da geração do PDF. A vantagem é que quando você utiliza o imprimir, você consegue visualizar melhor como que vai sair essa impressão, né? Como que o documento vai ficar. E se você imprimir fisicamente com uma impressora configurada, ele nesse caso imprimiria isso daqui em duas páginas. Tá? Então vamos ver algumas configurações primeiro aqui, ó. Então ele está escrito aqui, ó, imprimir planilhas ativas, tá? E você tem essa opção que é melhor, na maioria das vezes ela é mais utilizada, que é a imprimir seleção. E o que isso significa? Se eu clicar aqui, ó, ele deu uma página em branco, tá? Porque não tem nada selecionado na planilha. Então eu vou voltar aqui, vou voltar para a nossa planilha, e aí preste atenção que aqui ele já deu uma linha tracejada, né? Quando eu cliquei no botão imprimir, ele já demarcou para mim aqui, ó, que essa é a divisão que ele está fazendo da página. Então já me dá uma noção no documento onde são as extremidades de cada página. E agora eu vou fazer uma seleção. Então eu vou selecionar esses dados que estão aqui, tá? Vou deixar essas células em branco que estão com bordas aqui para você ver que mesmo elas não tendo conteúdo, só pelo fato dela ter a borda, ela vai aparecer na impressão. E essas células com a divisão que vem por padrão do Excel, nessa cinza mais clarinho aqui, essas divisões não aparecem na área de impressão. Então você vai ver que só essas que tem a borda que a gente colocou aqui em preto, né, na aula anterior, vão aparecer na impressão. Então você vem aqui Arquivo, Imprimir, e agora a gente vem aqui, ó, em Imprimir Seleção. Então veja, quando estava imprimir planilhas ativas, o que ele reconhece como planilha ativa? Essa área de trabalho toda aqui. E como está com dados, né, na primeira página e na segunda página, ele não vai imprimir o resto do documento que está totalmente em branco. Então ele reconhece que tem dados nessas duas páginas e é essa planilha que está ativa, essa planilha que chama base de dados. E é isso que ele reconhece quando a gente vem aqui no imprimir planilhas ativas. Agora, quando eu seleciono imprimir seleção, ele mostra só o que eu selecionei com o cursor do mouse. E aí aparece aquelas células que eu falei com as bordas nesse caso aqui. E aí eu vou fazer agora uma outra seleção, se falar, não quero que apareça essas células. Simplesmente clico e arrasto, né, aquele comando que a gente já sabe, com o botão esquerdo do mouse, selecionei somente esses dados, né, essa tabela aqui. E aí eu venho em imprimir e você pode perceber que ficou somente com esses dados, tá bom? Aí depois a gente tem a opção também de orientação da página, então retrato é esse formato com a borda maior da página na vertical e a borda menor aqui na horizontal, e o paisagem é com a borda maior aqui na horizontal e a borda menor na vertical. Então é a folha deitada, paisagem é a folha deitada, retrato é a folha em pé, para falar um português mais claro. Aqui você vai escolher o formato da folha, né, da página. Então tem A3, tem executivo, tem carta. Normalmente utiliza-se o A4 e isso vai depender da sua impressora. Tá? Então se a sua impressora utiliza papel A4, que é a folha sulfite normal, né? Às vezes pode também ser a carta, que é uma dimensão bem parecida, ó, 21 e 59 centímetros, aqui é 21 centímetros.
27,94 e aqui 29,7. Então essas dimensões A4 e carta são bem próximas. Normalmente as impressoras que imprimem A4 também imprimem carta. Tá? Agora, para imprimir em A3, você vai ter que ter uma outra impressora. E aí ele vai te mostrar a proporção. Então, só para alinhar um conhecimento, o A3 ele é o dobro do tamanho de um A4. Então, se eu cortar no meio essa página aqui, você vai ter duas páginas A4 aqui, só que numa única folha. Tá? Então, o A3 ele equivale a 2 A4s. O A2 vai equivaler a 2 A3. Tá? E se eu puser aqui ó, o A5 é metade do A4. Tá? Então, ó, esse é o A4, que é a folha sulfite normal. O A5 é como se eu cortasse isso daqui na metade. E aí você pode ver que ele fica dividido em duas páginas aqui. Aí você fala, ah, mas não caberia em uma só? Caberia se eu mudar a orientação para paisagem. Então, ó, vou imprimir em A5, né, com a orientação paisagem, aí caberia numa só. Então, eu vou deixar no normal retrato e vou deixar no A4 aqui. Tá? Então, você pode configurar da forma que você preferir. Aqui a questão de margem, tá? Normalmente é mais difícil utilizar essa distribuição de margem. Por quê? Porque algumas impressoras elas têm algum limite do cursor, né, de impressão. Então, se você colocar uma margem muito estreita, às vezes vai sair falhada a sua impressão. Então, eu não recomendo que você mexa nas margens, tá? Mas, se você achar necessário e tiver que fazer, você pode fazer por aqui. E uma parte interessante é o dimensionamento. Tá? Então, aqui ó, tem ajustar planilha em uma página, ajustar todas as colunas em uma página, ajustar todas as linhas em uma página. Eu vou fazer uma alteração para ficar melhor, para entender melhor essa opção do dimensionamento, tá? Então, ó, eu vou copiar isso daqui, Ctrl C, e vou colar aqui, Ctrl V. Então você pode ver, pode perceber, né, que eu dupliquei aqui isso daqui, essa tabela, e ela está na primeira página, na segunda página, e aqui tem a divisão da terceira página. Então, eu vou selecionar isso daqui. Vamos ver primeiro na planilha ativa, vai antes de selecionar. Imprimir planilhas ativas. Você pode ver que ele deu 3 páginas aqui. E aí, se você vier na opção de dimensionamento, ajustar planilha em uma página, tá vendo que ele reduziu para que toda a informação que está na nossa planilha ativa coubesse em uma única página? Só que ficou muito pequenininho, né? Porque a gente tem aquelas linhas em branco aqui e aqui ele entende que não tem mais dados nem para baixo e nem para a direita. Porém, ele considera esse espaço em branco aqui. E aí a gente pode fazer aquele mesmo, a mesma seleção para a impressão ficar um pouquinho melhor, né? Tirar esses quadradinhos aqui e não poluir. E aí a gente vem em imprimir, imprimir seleção. E aqui, sem dimensionamento, ele está dando 2 páginas. Com o dimensionamento de ajustar para uma página, olha como é que fica. Ele pega todas as informações que estão selecionadas e alinha de acordo com as margens. Tá? Então essa daqui, ó, esse espaço é a margem padrão. Tá? Tanto essa margem de cima quanto essa margem da lateral aqui. E aí a gente pode falar, ah, ficou muito pequeno assim. Se você quiser mudar para paisagem, ele continua ajustando em uma página, porém, como agora a gente está usando a borda maior, fica mais visível, então ficaria melhor imprimir dessa forma. Por mais que fosse usar uma única página, então quando a gente deixa na orientação retrato, ó, fica muito pequenininho, fica ruim de enxergar. E aí você também pode ajustar todas as colunas em uma página. Nesse caso, não mudou, porque as colunas já estavam em uma única página. Então, vamos voltar aqui. Ó. Esse era o padrão, né? Sem dimensionamento. Então, se eu vier e clicar direto, ajustar todas as colunas em uma página, ele só vai ajustar as colunas. Se eu tivesse infinitas linhas aqui, eu ia ter mais páginas em função das linhas. E aí seria essa opção, ó, ajustar todas as linhas em uma página. E aí o que ele faz? Ele prioriza o ajuste da linha, mas ele não prioriza o ajuste da coluna. Então, quando você seleciona ajustar a planilha em uma página, ele considera tanto as linhas máximas quanto a quantidade máxima de colunas que você está utilizando e ajusta para uma única página. Agora, você pode escolher se você só quer a coluna, que nesse caso fica na mesma coisa, ou se você quer só as linhas, que aí ficaria ruim nesse caso aqui. Tá bom? Então essas são as opções
de impressão do documento. E aí você pode também mudar a visualização. Lembra aqui embaixo desses 3 comandos que eu falei, ó, layout da página e visualização de quebra de página? Esse daqui não utiliza muito, tá? Essa visualização, ela é uma visualização um pouco confusa. Então é mais fácil utilizar essa daqui, ó. Eu vou aumentar o zoom para ficar mais claro. E aí você consegue ver essas quebras de página. Essas quebras aqui são exatamente a divisão feita quando você vem imprimir aqui, tá? Então, ele está em imprimir seleção, ó, em planilhas ativas, né? Então tem 3 páginas aqui. Se a gente voltar para a visualização, ele está aqui, ó, página 1, página 2 e página 3. Aí como ficou só um pouquinho fora, tá? Digamos que eu tenho esse espaço aqui, falar, eu consigo colocar essas 2 colunas, né? Se eu tirar essas daqui, eu consigo deixar somente em 2 páginas, não vou gastar essa terceira. Então você poderia excluir isso daqui e aí automaticamente ele já reduziu para as 2 páginas. Aí você vem no arquivo, imprimir e aí ele já entendeu que só tem as 2 páginas. Você pode também mudar a sua visualização. Então eu vou excluir essas 2 para mostrar como você pode fazer isso. Tá vendo que a quebra de página aqui deu bem no meio da segunda tabela? Então ficaria esquisito a impressão desse jeito. Olha aqui, ó, ficaria uma tabela inteira na primeira página, depois só uma coluna aqui e o resto da tabela na segunda página. Então você pode utilizar aqui, ó, uma maneira fácil para corrigir a sua área de impressão. Então isso daqui que você está vendo demarcado em azul, que a gente está chamando de página, né, que o Excel nomeia como página, é a área de impressão. Então você pode simplesmente, ó, passar o cursor do mouse por cima dessa linha azul tracejada, veja que ele mudou, tá? O tipo do cursor, ó, da cruz para essa seta dupla. Então, se eu clicar com o botão esquerdo, segurar e arrastar, eu consigo trazer essa página e aí fica mais harmônico, tá vendo? Ficou aqui, ó, mais proporcional. E se eu quiser também aumentar um para cá, ele me permite. Se eu quiser aumentar para baixo, ele também me permite. Nesse caso, não vai quebrar a página, tá? Eu vou diminuir o zoom para você entender melhor, ó. Se eu esticar tudo, o limite do A4 é até essa linha tracejada. Então, automaticamente ele já fala, ó, passando dessa linha, você vai ter uma segunda página ou uma página 2, aí aqui vai virar página 3 e aqui vai ser página 4. Então, se você conseguir manter o documento até aqui, ele só vai utilizar 2 páginas para imprimir, tá? Nesse caso, não vai ser necessário. Então, eu posso deixar ele mais curto, que aí eu tenho certeza que na impressão vai aparecer somente 2 páginas. Então, veja aqui, ó, página 1 de 2, página 2 de 2. E aí, dessa forma, fica mais fácil de você visualizar como ficaria a sua impressão. E aí, para voltar para a exibição inicial, é só clicar aqui no modo normal, tá? Esse botão aqui embaixo, você clica uma vez e ele volta. E aí você pode perceber que ele está mostrando para você, ó, onde está demarcada a sua área de impressão. Agora, o próximo comando vai ser copiar planilhas, né? Então a gente aprendeu aqui a criar novas planilhas, porém sempre uma planilha vazia, né? Eu vou excluir isso daqui, tá? E agora a gente vai aprender a copiar. Então, digamos, eu tenho essa planilha aqui, eu preciso fazer uma quase igual, mas eu tenho tanta informação que eu já criei aqui que eu não quero criar uma segunda planilha totalmente do zero. Então, eu quero aproveitar esse trabalho que eu já fiz para economizar tempo. Então, eu venho aqui, ó, clico com o botão direito, coloco aqui, ó, mover ou copiar. Tá? Eu já vou explicar o mover também. E aí, procurar pasta curso Excel, então é o nome desse nosso arquivo, curso Excel. Eu quero colocar mover para o final. Então eu posso escolher a posição dela, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos criar algumas aqui, ó, só para a gente poder entender esse comando do mover, tá? Então digamos que eu tenha já mais 2 planilhas aqui, totalizando 3, e eu quero mover ou copiar essa daqui. Então a gente vai criar uma cópia, tá? Primeiro, eu quero que ela fica, ó, antes da planilha 5. Então a nova planilha que eu vou criar, que vai ser uma cópia dessa base de dados, ela vai ficar entre a planilha 4 e a planilha 5 aqui embaixo. Ela vai entrar aqui no meio, ó. E aí eu tenho que ticar, muito importante aqui, preste atenção. Eu tenho que ticar esse quadradinho escrito criar uma cópia. E aí eu dou um OK e ele duplicou
a minha base de dados. Então eu tenho a base de dados, tenho a planilha 4 em vazio, tenho a base de dados 2, que ele me mostra aqui que é a cópia, e tenho a planilha 5. E aí, se eu quiser, eu posso mover essas planilhas de uma forma muito fácil. Eu venho aqui, clico com o botão direito, venho no mesmo comando, mover ou copiar. Se eu só quiser mover de lugar, eu posso escolher aqui, ó, antes da planilha 4. Então eu quero que fique base de dados 2, aí depois vai ficar planilha 4, planilha 5. Então eu simplesmente escolho a posição aqui que eu quero e movimento ela. Então, ó, antes da planilha 4. Dou um OK, ela moveu de lugar. Se eu quiser jogá-la para o final, mesma coisa. Mover ou copiar, mover para o final. E aí eu dou um OK, ela vem aqui para o final. Tá? Você também pode simplesmente clicar e arrastar. E aí ela move. Tá? Então fica bem fácil também. Às vezes é até mais prático. Clica, segura com o botão esquerdo e arrasta. E aí você vê aqui a posição que você quer. Tá? Então eu utilizo mais esse comando e recomendo que você também utilize mais quando for fazer uma cópia. E aí não esqueça de clicar aqui nesse quadradinho para ele poder duplicar a planilha aqui. Então eu vou criar uma nova cópia para o final para você ver. Então criei uma nova cópia. Falar, eu quero mover ela. Então eu só clico e arrasto e trago ela para ficar ordenado. Base de dados 2, base de dados 3. E aí eu mexo da forma que eu quiser. Então eu posso vir aqui, posso mudar a cor de texto, posso mudar a cor de fundo, enfim, editar da forma que eu quiser. E aí eu já tenho todo esse trabalho que eu fiz na planilha anterior e eu posso aproveitar para continuar da onde eu parei. Um outro comando bem legal que você vai usar bastante é o comando de mesclar células. Como que funciona esse comando? Digamos que aqui eu tenho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí eu falo, eu quero colocar um título aqui, né, em cima disso. Eu quero colocar semana, por exemplo. Deixa eu pôr em letra maiúscula aqui. Semana. E aí você fala, pô, mas não ficou centralizado, né? O nome semana aqui não ficou legal, né? Por mais que você escolha até colocar uma cor aqui e pôr um negrito, enfim, você fala, não ficou esteticamente interessante, né? Desse jeito. E aí se você quiser colocar, por exemplo, semana do mês de junho, ele também fica esquisito, né? Esse nome aqui. E aí você pode transformar todas essas células aqui que enquadram a sua planilha, que seriam o título dessa tabela, você pode mesclar essas células. Então, ó, aqui você pode perceber que quando seleciona, ele tem tudo separado as células. Então, você vai selecionar as células que você deseja mesclar. Então, eu quero mesclar daqui até aqui, certo? Cliquei na primeira, arrastei até a última. E venho nesse comando aqui, ó, mesclar e centralizar. E aí eu dou um clique e ele mesclou. Então ficou uma única célula grandona. Ó, preste atenção como muda o cursor. Eu vou até tirar esse azul do fundo para ficar mais fácil de ver. Deixa eu pôr a cor preta, que aí o comando verde fica mais fácil de ver. Vou aumentar o zoom aqui também, ó. Então, ó, presta atenção, ficou uma única célula grandona aqui, tá? Então, eu vou demonstrar aqui, ó. A gente tem aqui essas células, certo? Se eu der um mesclar e centralizar, ele ficou uma única célula grandona. E aí, se você escrever qualquer coisa, eu posso dar um quebrar texto aqui, eu posso aumentar o tamanho da letra, enfim, né? Centralizar. Então, você percebe que ficou uma célula grandona. E como eu faço para desfazer esse comando? Você tem dois caminhos. O primeiro caminho é você selecionar a célula que está mesclada e clicar de novo em mesclar e centralizar, e ele vai desfazer aquele comando, e as células voltam a ser somente uma célula. E aí lembra, né? Selecionei essa célula aqui, percebe que ela está com todo o conteúdo escrito. Porém, ela não está aparecendo por causa da limitação. Então, se eu vier aqui e der uma quebra de texto, ele tem, eu vou aumentar a linha aqui, ó, ele tem o texto para baixo. E aí você pode também mesclar de novo e centralizar para visualizar. Outra forma de desfazer o comando é um atalho no teclado, que você segura o Ctrl e aperta a letra Z. Uma vez só, tá? Ctrl Z. Ele desfaz o último comando feito. Vamos ver? Você tem outro caminho também para esse mesmo atalho. Esse daqui, essa setinha, ela refaz o comando.
Então, estava no mesclar célula, eu dei Ctrl Z, eu desmesclei a célula. Então, aqui é refazer. Não, eu quero que realmente fique do jeito que eu tinha feito. Eu clico nessa setinha. Ou eu posso fazer esse daqui, ó, que é o mesmo Ctrl Z, que é o comando de desfazer. Ele até aparece ali em cima, ó, desfazer. E aí eu clico Ctrl Z, ele desfaz. Então, isso serve para qualquer comando. Por exemplo, escrevi aqui, dei Enter. Dou um Ctrl Z, o último comando que eu tinha feito era escrever. Então, ele apagou o que eu tinha feito, que era escrever. Tá certo? A gente também vai aprender agora a escrever em mais uma linha. Porque, presta atenção, você aprendeu a escrever qualquer coisa na célula. Quando você dá um Enter, ele finaliza o comando, né? Agora, como que você faz para escrever em mais de uma linha? Se você quiser escrever alguma coisa em mais de uma linha. Eu vou esticar isso daqui para ficar mais visível. Tá? Então vamos pegar aqui e vou esticar essa linha também para a gente trabalhar com essa célula aqui. Ó. Deixa eu colocar até uma cor para ficar bem invisível aqui e o texto está em preto. Legal. Então vamos lá, vou dar mais um zoom aqui para aproximar. Então vamos trabalhar com essa célula aqui, ó, em amarelo. Dei 2 cliques. Opa, deixa eu só selecionar aqui para ficar em cima e para ficar à esquerda. Aí, legal. Então agora a gente está aqui, ó. Se eu escrever e der o Enter, ele não ficou em duas linhas, ele fica numa linha só. Como você faz para jogar para a segunda linha? Você segura o Alt e aperta o Enter. E aí ele leva o cursor para a segunda linha e você pode continuar escrevendo. E aí eu posso levar aqui para o final, Alt, Enter, continuo escrevendo, Alt, Enter, continuo escrevendo. Então o comando para dar o Enter, né, que é o Enter significa gerar uma próxima linha dentro da célula, é segurar o Alt e apertar o Enter. E aí você continua escrevendo. Se eu quiser finalizar a escrita, eu dou somente um Enter e aí ele finaliza, tá bom? Então uma vez que você escreveu aqui, você pode dar 2 cliques e continuar editando o que você quiser dentro da célula, corrigir o seu texto. Se eu der um Enter, eu finalizo. Se eu quiser adicionar mais uma linha dentro da mesma célula, eu dou um Alt e Enter e continuo escrevendo o que eu quiser. Um outro comando que vai facilitar bastante é na parte de seleção de células. Então eu vou tirar o zoom aqui só para lembrar um pouquinho, né? Lembra que a gente falou, quando eu seleciono uma célula, dou Ctrl Shift para baixo, eu selecionei até a última, e Ctrl Shift para a direita, eu seleciono até a última. Agora existe uma opção de você selecionar células individualmente, tá? Então vamos pensar assim, eu vou colorir essa célula aqui, vou colorir essa outra aqui, vou colorir essa outra aqui, e vou colorir mais uma aqui. E aí você tem a opção de selecionar, eu quero selecionar essas 4 cores. Então ficaria muito difícil com aquele comando do Shift, o Shift ele vai fazer da primeira até a última e vai selecionar tudo que está no meio do caminho. Agora, se eu quiser selecionar individualmente algumas células, eu posso simplesmente seleciono aqui a primeira, né? A primeira que eu quero selecionar, e a próxima eu seguro o Ctrl, mantenho pressionado, venho com o mouse onde eu quero selecionar e dou um clique com o botão esquerdo. Aí ele selecionou já a segunda. Estou com o Ctrl pressionado, soltei o mouse, só venho arrastando ele aqui, ó, sem clicar em nada. Cheguei na próxima célula que eu quero selecionar, dou mais um clique, selecionei mais essa, selecionei mais essa. Então, com o Ctrl pressionado, você pode selecionar quantas células você quiser individualmente. Tá? Então, essa é uma outra maneira de você selecionar. Então, por exemplo, se está tudo isso daqui selecionado e eu quero que todas fiquem azul, ou quero que todas fiquem roxo. Então, isso daqui é um comando que facilita bastante também. É uma seleção individual. E nada impede de você também clicar e arrastar aqui, selecionei tudo, ou então, eu clico, seleciono essas daqui, e aí eu quero pegar só mais esses 4 dias. Então, ó, clico, arrasto, soltei o mouse, não estou clicando em mais nada. Aí eu seguro o Ctrl e venho nas células que eu quero. E aí eu complementei minha seleção. Então são todas essas células que eu quero e aí eu quero deixar todas elas com o fundo rosinha aqui, por exemplo, ou laranjinha. Tá bom? Então essa é um outro atalho bem interessante para você utilizar para fazer a seleção dos dados. E agora um último comando bem bacana. Eu vou preparar aqui, você vai ver. Ó, então eu estou descendo a planilha bastante para não ficar aparente. E vamos colocar aqui, ó, Maria.
tá? Bem no meio da planilha. E eu vou jogar agora lá para a direita, bastante também um pouco, ó, vou andar um pouco de coluna e vou colocar aqui, ó, azul, azul e vou copiar alguns azuis aqui, tá? Então, grava, tem um monte de azul aqui para o lado direito e tem o nome Maria lá para baixo. Então, se a sua planilha está bem preenchida, né, vou dar um zoom menos aqui, né? Digamos que você tenha vários dados aqui, pode estar em qualquer lugar dessa planilha, né? Pode estar aqui para o infinito, né, no Excel. E aí você quer descobrir um valor, você fala, putz, eu preciso de um valor da minha tabela aqui e eu não sei onde encontrar. Então você vai usar um comando que chama localizar, tá? Você pode estar com a planilha em qualquer lugar aqui e você segura o Ctrl e aperta a letra L, tá? De localizar. Então Ctrl L é o atalho. Vai abrir essa telinha aqui. E nessa telinha você tem duas funções, localizar e substituir. Então digamos que eu queira localizar Maria, tá? Escrevo Maria aqui no localizar e coloco localizar próxima. Se eu tivesse mais de uma Maria, eu vou escrever aqui, né? Maria, vou pôr a próxima aqui, ó. Maria de novo. E vou pôr Maria de novo. Tá? Então vamos voltar lá para cima e repetir esse comando, ó. Ctrl L, quero localizar Maria. Localizar próxima, tá? Então presta atenção, ó. Clico aqui, localizar próxima. Ele me localiza o segundo. Localizar próxima, localiza o segundo. Tá? Então, sempre que eu clicar no localizar próxima, ele vai para o próximo, um próximo valor que está igual o que eu quero aqui. Agora, como funciona o comando substituir? O substituir é se eu quiser alterar os dados. Então, digamos que eu tenho uma planilha gigantesca com vários nomes, Maria, e alguém preencheu isso incorretamente. Ou então a Maria atualizou o cadastro dela e ela falou, não, agora não é mais Maria, agora é Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. E aí você fala, tudo que for Maria vai ser substituído por Maria de Lourdes. E aí você pode ou clicar em substituir, ele vai fazer uma única vez, ou substituir tudo. Aí tudo que tiver escrito Maria, ele já vai substituir por Maria de Lourdes, tá? Então vou dar um substituir tudo, e aí ele daqui, ó, pronto, fizemos 3 substituições, tá? Então essa daqui é uma forma... esse daqui ele já tinha, né, a Maria, né? Deixa eu dar um Ctrl Z para a gente entender o que ele fez aqui, ó. Quando eu localizei Maria, ele localizou essa Maria também. E aí ele substituiu esse primeiro nome, Maria, por Maria de Lourdes. Tá? Então por isso ficou Maria de Lourdes, porque esse de Lourdes aqui ficou a mais. Eu vou até pôr em vermelho para você entender essa mecânica. É até legal que aconteceu isso daqui, para você ficar bem claro como que ele se comporta. Tá? Então quando eu dei aqui, ó, substituir tudo que é Maria por Maria de Lourdes, é um comando novo, tá? Então ele encontrou 3 nomes Maria aqui, ó. Ele vai substituir esses 3 por Maria de Lourdes. Então vou dar substituir tudo, pronto, fizemos as 3 substituições. E aí tá aqui, ó. O que era Maria ficou Maria de Lourdes, esse de Lourdes é o que já estava, que eu tinha colocado em vermelho, e o resto ele atualizou. Vamos tentar com o azul então? Então agora eu quero, ó, vamos voltar ao comando para você não esquecer. Ctrl L, localizar, e aí eu quero escrever aqui azul. Então eu quero localizar o azul. Ah lá, ele achou. Se eu der o localizar próxima, ele vai correndo em todos os azuis que tem aqui. Tá bom? Então mesma coisa, esse é o comando localizar. Agora, se eu der um localizar tudo, ele mostra aqui, ó, qual que é a célula que está todos esses azuis, tá bom? Célula V20, V21, V22 e tá aqui, ó, V18, que é a primeira aqui, ó, então, ó, V18, V19, V20 e V21, são essas células que estão aqui, tá? Do V18 até o V27. Então, se você tiver mais algum azul espalhado pela sua planilha, ele vai te mostrar aqui. E aí eu quero substituir o azul. Então, ó, tudo que era azul, digamos, você tem uma linha de produtos aí que é a cor azul. Aí o pessoal atualiza esse produto, fala, ó, a gente vai parar de vender o azul, não vai mais fabricar. Então o azul, agora a gente vai passar a vender ele como verde, por exemplo. Então agora o novo produto é a cor verde. Então, desculpa, eu mudei errado aqui, ó. Então onde estava azul, deixa eu reescrever, onde estava azul, a gente vai substituir por verde, vai atualizar o nosso catálogo, pode ser um problema que você tem que resolver. E aí você dá um
substituir tudo. E aí fizemos 10 substituições. Então ele mostra aqui, ó, que você pode substituir por verde. E por que que ele te fala que fez as 10? Agora eu já vou te dar um primeiro spoiler que a gente vai ver nos próximos funções, né, na parte matemática. Mas quando você clica e arrasta aqui, ó, e deixa selecionado, ele te dá a contagem de células aqui, ó. Então ele falou, substituímos 10. Se você clicar e arrastar aqui, nesse caso tem as 10. Agora, digamos que aqui tivesse 9 e eu tivesse um azul perdido por aqui, ó. E aí ele fala, substituímos as 10. Aí você clica, arrasta e fala, ixi, aqui só tem 9. Então, provavelmente, existe mais um azul que não está junto com esses daqui, que está espalhado na planilha. E aí você pode facilmente vir aqui no localizar azul. Oh, vamos voltar aqui. Eu escrevi azul mesmo? Escrevi. E aí você pode refazer o comando e localizar o azul. Localizar. E aí ele localiza o azul, tá? Ele não estava localizando porque eu estava com a seleção aqui, tá? Isso é coisa que acontece, você vai acostumar também, é normal esse tipo de coisa. Legal? Então agora eu vou zerar essa nossa planilha aqui, zerar toda essa pasta de trabalho, vou excluir tudo isso daqui para a gente ir para a próxima aula e começar a aprender as partes mais complexas, que são as funções matemáticas, para a gente ir para a próxima aula e ter a nossa planilha totalmente nova.